queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa quinta aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos estudando a unidade 1, o propósito do Evangelho. E o assunto de hoje que iremos abordar é a humilhação e exaltação do Filho do Homem, que está em Hebreus, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9. O autor continua com a mesma temática tratada nos textos anteriores. A sua tese é demonstrar que Jesus é melhor que os anjos. No capítulo 1, vimos a ênfase da divindade de Cristo. No capítulo 2, o autor enfatiza a humanidade de Cristo. 4 fatos podem ser colocados em questão sobre a humanidade de Cristo. O primeiro fato é a sua condição. Cristo esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma humana, e nesse sentido ele foi feito um pouco menor que os anjos. O segundo fato é a sua intenção. Ele morreu para consumar a salvação do seu povo. O terceiro fato é o seu resultado. Ele conduziu muitos filhos à glória e foi exaltado pelo Pai. E o quarto e último fato é a sua causa. Tudo foi feito pela graça de Deus. O Senhor Jesus precisou encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda. Não se deve aguardar nova revelação supostamente divina de seres angelicais, que não têm autoridade para gerenciar a igreja e nem revelar a vontade de Deus, pois Cristo é o próprio Deus que se revelou ao mundo, e ele mesmo, no estado e condição de ser divino, deixou o ensino definitivo para a orientação de seus eleitos redimidos. O nosso alvo, o nosso centro e a nossa instância de recorrência espiritual é o Filho do Homem, não os anjos, por mais dignos e responsáveis que sejam. Acima dos anjos, entroniza-se o nosso Senhor, que ao mesmo tempo está conosco e em nós habita. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos passar para os nossos recados iniciais de lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as aulas disponíveis no canal no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. E ainda quero pedir aos irmãos que orem por essa obra e participem das nossas aulas deixando seus comentários, dúvidas e sugestões. E divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos agora colocar os nossos corações na presença do Senhor? Vamos orar. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração na Tua presença, suplicando a Sua graça para nos iluminar, a fim de que possamos compreender a profundidade da humanidade de Cristo e edificar a nossa fé, fortalecer o nosso entendimento a esse respeito, Senhor. Desde já nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Humilhação e exaltação do Filho do Homem. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém, em certo lugar, deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Vimos no versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 2 de Hebreus a humilhação e a glória de Jesus. O autor ensina: o porvir não será sujeito aos anjos. Ele cita o Salmo 8, do versículo 4 ao versículo 6, que mostra o homem no seu estado original como Deus o fez.
O homem após a queda também foi relatado, a vida sujeita à escravidão. Jesus como representante do novo homem, o paralelo entre o homem e Cristo e o vislumbre da expiação. Tendo advertido seus leitores do perigo da negligência da lei e apresentado a grande salvação como remédio para a queda do homem, o escritor da Epístola aos Hebreus volta ao tema dos anjos, e dessa vez não para apresentar a majestade do Filho, mas para enfatizar o domínio do homem, e não dos anjos sobre a criação. Nós lemos no versículo 5 assim: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Nesse versículo, há uma declaração negativa, que faz o leitor perguntar: a quem o mundo do porvir estará sujeito? Aqui o escritor preenche o espaço entre a majestade do Filho e a fragilidade do homem, e o faz sugerindo que Cristo transcende os anjos, que o domínio do reino futuro ou do mundo futuro não será dado aos anjos, mas ao novo homem. Este permanecerá à frente da nova dispensação. Quanto à expressão o mundo futuro, este tem sido alvo de intenso debate, mas é mais possível que se refira ao milênio, sendo o mundo que há de vir a terra renovada e redimida da maldição do pecado e completamente sujeita ao Filho do Homem. Deve-se compreender que não apenas Cristo, como unigênito, é maior do que os anjos, mas que todo homem em Cristo é também superior, porque lhe é possível uma íntima comunhão com Deus, uma potencialidade que não pertence aos anjos. O novo homem possui a natureza de Cristo, sendo um com ele e, consequentemente, com o Pai, o que não ocorre com os anjos. O homem está a um passo da transição dos anjos, como mediadores para o novo homem, como mensageiro da palavra de Deus, e encontra-se na admiração do salmista, de que Deus visite a fragilidade do homem. Quando o autor cita o Salmo 8, do versículo 4 ao versículo 6, nós vimos uma declaração de que o homem pertence a uma espécie e hierarquia distinta, e tem um campo de atuação próprio. E essas coisas, bem como o seu domínio sobre tudo que foi criado, são o motivo de ele ser coroado com glória e honra. Existem dois pontos que devemos ficar atentos sobre o texto. O primeiro ponto é o fato de que o homem ser comparado aos anjos indica que ele está mais intimamente relacionado com a ordem espiritual acima dele do que abaixo dele. Isto é a prova de sua filiação divina e contraria a visão do homem como fruto de um mero processo natural, como a evolução da espécie. O homem pertence a uma categoria e tem uma glória peculiar que é distinta dos anjos e, em sua finalidade última, transcende a deles. O homem é capaz de receber o Salvador na pessoa do Filho de Deus, que encarnou como ser humano e, mediante ele, entrar em comunhão íntima com Deus, o que os anjos jamais conheceram e nem podem conhecer. Vejam bem, queridos, ser coroado significa ser elevado à mais alta posição possível. Traz em si a ideia de verdadeira dignidade e esplendor externo. Ser coroado sugere uma autoestima de vida à excelência verdadeira. Traz em si a ideia de verdadeira dignidade e esplendor externo. Ser coroado sugere a autoestima devida à excelência verdadeira. Por causa dessa coroação de glória e honra, Deus colocou o homem sobre todas as obras de suas mãos, dando assim o toque supremo à superioridade do homem sobre o mundo criado, e está destinado a dominar este mundo presente, bem como o vindouro. E quando o autor cita, nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, retrata o homem após a queda, em virtude da incredulidade e do pecado. Trata-se aqui do homem em estado presente sem a referência em Cristo. O domínio no qual lhe fora concedido ao ser criado e a sabedoria que foi dotado para governar como vice-rei de Deus, perderam-se por causa do pecado. E a vontade do homem tornou-se perversa e o intelecto dele obscureceu-se e as afeições ficaram alienadas. E em virtude do medo da morte, toda a vida ficou sujeita à escravidão. As palavras nesse momento, ou em outras versões, ainda não, nos dá um raio de esperança e sugere que, apesar do pecado, a promessa poderá ser cumprida. E aí, mais adiante, o escritor de Hebreus diz: em um novo homem, a saber, Jesus,
as palavras do salmista do Salmo 8 hão de encontrar o perfeito cumprimento, encontra a plenitude. Por quê? Porque vemos e observamos constantemente que diante de nós não é o todo. Temos que olhar e olhar fixo a Jesus, ficar com nossos olhos em Jesus, vendo nele a promessa e a garantia do triunfo final do homem. Mas essas palavras finais que estamos estudando não se aplicam apenas a um sentido último e final, a era vindoura. São também a base da fé pessoal para o desenvolvimento da experiência cristã hoje. Em meio à fraqueza, à perplexidade, à dor, à decepção com as trevas e o demônio que estão ao nosso derredor, temos apenas de ficar com os olhos fitos em Jesus, que já está coroado de glória e honra, e lembrar que nós também participamos dessa glória. Esta é a esperança decorrente de voltarmos para Jesus em meio ao mundo confuso e decadente. Há nestes versículos um paralelo entre o homem e Cristo. O homem, primeiro, que foi Adão, deu origem ao homem natural. Cristo, o último Adão, deu origem ao homem espiritual. O escritor coloca os dois em oposição entre si. E em uma passagem paralela, o homem em seu estado original, antes da queda, e Cristo e sua missão redentora, com o objetivo primordial de provar que Cristo foi tão verdadeiramente humano quanto Adão. Jesus, sendo há um tempo filho de Deus e filho do homem, foi infinitamente superior aos anjos. Sendo assim, torna-se momentaneamente inferior aos anjos, ao assumir a forma humana, que significa que Cristo se humilhou de uma condição espiritual material limitada às contingências humanas. Foi somente por meio de sua encarnação, ao tomar voluntariamente sobre si a nossa natureza, que ele pôde reivindicar e alcançar a glória que Deus prometera ao homem. Por outro lado, é tão somente quando percebemos ou recebemos essa nova natureza de Cristo que tornamos-nos templo do Espírito Santo, em virtude da obra redentora de Cristo na terra e no céu. Aquilo que ele realizou por nós torna-se de fato nosso. Cristo recebeu glória dupla, uma por direito, a de tornar-se homem, e outra pela graça de Deus, a de realização pessoal. Deve-se ter em mente que o uso que o escritor faz do Salmo 8 depende inteiramente dessa concepção. Essa glória dupla de Jesus é revelada com clareza na resposta à oração dele em João capítulo 12, verso 28. Vamos dar uma olhada? Diz o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quando Deus fala, já glorifiquei, é com a glória concedida ao homem na sua criação. E quando ele diz, ainda o glorificarei, é pela aceitação graciosa de sua humilhação e de seu triunfo. Então, o que são glória e honra? A honra foi concedida a Jesus pelo Pai, enquanto a glória é a sua manifestação pessoal e consiste na aceitação de sua morte como propiciação adequada pelos pecados de toda a humanidade. Isso nos conduz ao que se pode chamar de vislumbre da expiação, assunto que receberá um extenso tratamento em 2 capítulos de grande importância. Mas o vislumbre da expiação neste ponto não é para discutir a expiação, mas é para revelar a grandeza de Jesus. O autor apresenta uma resposta magistral a 2 principais objeções dos judeus. A primeira é que eles acreditavam que Jesus era apenas um homem, não filho de Deus. E o segundo ponto é que eles questionavam a morte vergonhosa de Jesus na cruz. O sofrimento da cruz, a morte, implica mais do que simplesmente morrer. Significa que a morte de Cristo não foi fácil, não foi tranquila, e sim sofrida, acompanhada de agonia interior e tortura exterior. Jesus se submeteu à morte sacrificial, vicária e propiciatória. Foi uma morte tal que satisfez plenamente as exigências da santidade e da justiça infinita de Deus, e por isso que Cristo foi coroado de glória e honra. Isso é que liga a sua coroação à sujeição de todas as coisas a ele. E assim, o Criador cumpre a promessa original, restaurando o homem ao seu reinado por intermédio de Cristo. O sofrimento da morte foi por nós,
para remover o obstáculo que impediu o homem de alcançar a glória prometida a ele por Deus. Aqui o escritor nos diz que Jesus experimentou a morte por todos. Provou a morte não apenas solvendo ou tomando um pouco do conteúdo do cálice, mas bebendo-o até a última gota. Jesus provou a morte por todos nós, por todas as coisas, incluindo os anjos. Embora os anjos não necessitassem de expiação, desfrutam em contemplação reverente os resultados da morte de Jesus e regozijam-se por todo pecador que se arrepende. E observamos também, nesses versículos, a intenção do autor em destacar que Jesus cumpriu o Salmo 8. Por causa de sua humilhação, especialmente de sua morte e sepultamento, ele se tornou menor que os anjos por um pouco. Então Jesus é descrito como um homem que de fato cumpriu o que o primeiro Adão falhou em cumprir por causa do pecado. Ele sofreu a morte e ganhou a vitória. Ele usa a coroa de glória e honra e governa o universo. Cristo é apresentado como filho no primeiro capítulo, e aqui é chamado de Jesus. Ao usar o nome pessoal, o autor chama atenção para o aspecto histórico da vida, do sofrimento e da morte de Jesus, da ressurreição e da ascensão de Jesus. O nome Jesus traz em mente o conceito de salvação. Jesus, o Salvador, ganhou a glória e a honra para si mesmo e a vida eterna para o seu povo. Jesus consumou a redenção de seu povo ao experimentar a morte em seu maior grau de amargura, não como um nobre mártir, aspirando a um estado de santidade, mas como um Salvador sem pecado que morreu para libertar os pecadores da maldição da morte espiritual. E por último, a expressão pela graça de Deus, com base na intenção do autor, percebemos que, pela graça de Deus, podemos certificar o amor de Deus. A causa da redenção era o amor infinito de Deus para com os homens, para com todos nós, pelo qual não poupou o seu próprio Filho. E assim, queridos, foi exposto todos os versículos que nós propusemos nessa aula de hoje. Vamos agora às nossas considerações finais. Anjos rodeiam o trono de Deus e constantemente contemplam a glória de Deus. Eles são imortais e não se casam, e, num sentido, são super-humanos por causa do poder e da força que têm. Todavia, Deus deu ao homem o domínio sobre as obras das suas mãos. A autoridade sobre cada criatura viva no mundo foi entregue ao homem, e não aos anjos. A humanidade de Cristo foi exaltada. Jesus Cristo, em sua natureza divina e humana, pôde cumprir o mandato dado originalmente a Adão. Cristo terá o domínio, porque Cristo cumpriu sua obra de expiação e, portanto, reivindicou a coroa de glória e honra. Ele é o governador de direito sobre a criação de Deus. E por sua morte obteve domínio não somente para si, mas também para todos os seus seguidores. Nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, obrigada por esse estudo, por podermos verificar a importância da humanidade de Cristo, o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos resgatar da morte, e a graça de nos unir novamente ao plano original de Deus, perdida pelo pecado. Ajude-nos para que esse sacrifício por nossas vidas não tenha sido em vão. Ajude-nos a glorificar seu santo nome com as nossas vidas e, através das nossas vidas, o Evangelho seja anunciado, se possível, com palavras. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assim, querido, nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.